dos ídolos do coração, que controlam de fato. Eles estão dentro de mim, eles têm a ver diretamente com a minha natureza caída, que não se satisfaz em Deus e busca, então, outros deuses para satisfazer o coração. E daí, então, o meu comportamento ele é condicionado por causa do meu coração em busca de um outro Deus, porque o Deus verdadeiro não me satisfaz. Aí a gente citou lá o Salmo 37, né, quando o salmista diz, olha, que o Senhor seja a delícia do teu coração. Se o Senhor não é a delícia do meu coração não vai viver satisfeito. Eu sempre vou procurar outros deuses e esses deuses vão me frustrar. Como esses deuses são falsos, a Bíblia chama eles de ídolos. Porque o ídolo é um falso Deus. Né? E aí nós discutimos toda essa questão lá. Mas aí veio a questão, tá, legal, se nós somos, na verdade, resultado do que é o nosso coração, daquilo que nós somos na nossa natureza, o nosso ser interior, como é que os nossos desejos são capazes de criar esses ídolos? Foi aqui que a gente parou. Foi. E ali, Jana, eu até preciso colocar aqui, pessoal, o seguinte. Eu sou um estudioso dos ídolos do coração há mais de uma década sobre essa questão. E os estudos, eles paralisaram. Depois do Paulinson, nós tivemos aí 2 livros que deram até uma aperfeiçoada no que o Paulinson falou, com questões práticas. Um que foi da Elise Fitzpatrick, Ídolos do Coração. O subtítulo é Aprendendo a Amar Somente a Deus. E depois da Elise Fitzpatrick ficou na mesmice, mesma roda viva. E foi nessa época que eu comecei a me incomodar, que assim, gente, tem mais coisa, não é? A coisa não para por aí. Por quê? Existe uma coisa não respondida. Tá? Por que eu vou ao ídolo que eu mencionei lá, futebol, para satisfazer o meu coração, e não vou ao ídolo álcool? Por que eu vou ao ídolo álcool e não vou ao sexo? Então, os livros que trabalharam isso não discutiram esse ponto. Enquanto eu estava pesquisando isso, então saiu um livro do agora já falecido pastor Timothy Keller. Um baita livro, para mim foi um sopro novo sobre esse assunto, chamado Deuses Falsos. Espetacular, porque o Timothy Keller ele tinha uma capacidade incrível de dialogar com a cultura vigente. Isso aqui era impressionante no Timothy Keller. Então, ele trouxe várias questões. Foi ele que levantou o ídolo do amor romântico. O amor romântico é uma idolatria, só isso. Olha, interessante. E ele levanta isso e mostra a origem disso no século XVIII, depois como Hollywood transforma essa idolatria e que rouba, por exemplo, da mulher a capacidade dela discernir um homem decente, de fato, para casar. Porque, como ela é envolvida pela idolatria do romântico, ela perde a capacidade de discernir. Então, o Timothy Keller, ele bateu nessa tecla nesse livro e eu disse, puxa, que legal. Alguém está conseguindo ver algo além do que a gente já tinha visto. Já quero ler esse livro, pastor. Vale muito a pena, tá? Deuses Falsos. Deuses Falsos. Só que o Timothy Keller não chegou ainda onde eu estava nos meus estudos sobre. Que era a busca dessa fonte, porque tem que ter uma fonte, não é assim, o ídolo não nasce do nada, né? Eu fui dormir e acordei idolatrando futebol, eu fui dormir e acordei idolatrando sexo, fui dormir e acordei idolatrando bebida alcoólica, não é assim. Existe algum caminho que é feito para que esse ídolo nasça, e como ele é falso, ou seja, ele não existe por si só, ele tem que ser produzido dentro de mim de alguma forma. Daí o próprio João Calvino falava, e eu gosto dessa expressão dele, por outras razões. O pessoal cita muito Calvino nessa frase dele, que ele diz assim, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E aí o pessoal que estuda ídolos do coração só vê essa frase de Calvino na perspectiva assim, se eu tirar um ídolo, aparece outro. Se eu tirar um ídolo... Tá. Mas a principal questão é uma fábrica. Quem é que fabrica o ídolo falso? É o meu próprio coração. Não é externo. Não é externo. É verdade que se eu consigo remover o ídolo de um coração de uma pessoa, ele vai produzir outro? Vai. Deixa eu dar um exemplo bem prático num assunto bem polêmico.
Eu trabalho com aconselhamento de homossexuais e transgêneros. Nós temos ouvido na igreja que pessoas que se convertem a Jesus, que são homossexuais ou transgêneros, eles se converteram, mas vão passar a vida toda com aquele desejo, aquele sentimento, e eles... Ok, mas isso não é verdade. É porque a igreja desconhece como funciona esse mecanismo dos ídolos. E aí, um psicólogo muito famoso no mundo, foi o cara que mais desafiou a comunidade LGBTQIAPN+, né, que ainda tem mais. mais. Nossa, não para. A sopa de letrinha deles não para. Foi Puxa vida, eu tava com o nome dele agora aqui. O Joseph Nicolosi. Nicolosi, psicólogo, famosíssimo nessa área. A equipe dele, a NART, que é a Associação Nacional de Terapia Reparativa Comportamental, foi a que produziu, de fato, os únicos relatórios científicos sobre o comportamento homossexual. E o Nicolosi, ele não era um homem convertido, não era um homem cristão, mas ele entendia que, na verdade, o que tinha acontecido é que a pessoa interiormente havia produzido um caminho dentro dela, já que ninguém nasce gay. Ninguém nasce homossexual. Isso aqui é o que os estudos mostraram. As últimas publicações científicas revelaram: ninguém nasce gay. Tá? Isso aqui é academia. Eu não estou falando de religião. O cara é fundamentalista, é religioso. Não, é o que a academia está dizendo. E o Nicolosi já vinha mostrando isso. E vale ressaltar que não é a academia cristã, né, E não é pastor? academia cristã. Isso. Porque geralmente as pessoas... é a academia cristã que está falando. Não, todos os relatórios do grupo do Nicolosi, e detalhe, um dos membros do grupo do Nicolosi era nada mais, nada menos que o presidente da Associação Americana de Psicologia, quando o comportamento homossexual foi tirado dos transtornos mentais. Tá? Era só... Esse é um dos membros da equipe que estudou esse assunto. E eles vão dizer, tá, isso aqui, ele criou no coração dele um caminho. Qual era o caminho do Nicolosi? Cara, é simples, a gente tem que trabalhar com essa pessoa para que essa pessoa descubra um novo caminho dentro dela. E esse caminho, segundo a visão do Nicolosi, não necessariamente dele, mas do grupo da terapia reparativa comportamental, era ajudá-la a ter experiências sexuais de outra natureza para que ela se redescobrisse na sua identidade biológica. Ou seja, o cara, vamos supor, ele é homossexual, ele deixa de ter relação homossexual e passa a ter uma relação heterossexual. Na visão desse pessoal, tá tudo ok. Não, biblicamente continua errado. Nós não queremos que o cara homossexual deixe de ter um relacionamento homossexual para ter relacionamentos heterossexuais. Não, nós queremos que ele tenha relacionamentos sexuais dentro do padrão de santidade de Deus. É totalmente diferente. Por quê? Dentro da terapia reparativa comportamental, vai dizer assim, então vai lá e experimenta sexo com mulheres, faça muito sexo com mulheres. Alguns terapeutas dessa linha diziam para o homossexual, homem no caso, contrate garotas de programa que sejam profissionais do sexo para você ver como você gosta de fato de mulher. Então, o que é que dentro da linguagem bíblica está fazendo? Eu estou substituindo um ídolo, que é o relacionamento homossexual, por um outro ídolo, não o Deus verdadeiro, que é o relacionamento heterossexual promíscuo. Então, substituição apenas de deuses. Mas quem produz tudo isso? Meu coração. É ele que vai fazer esse caminho. E dentro do aconselhamento bíblico, quando eu lido com homossexuais e transgêneros, o caminho não é, olha, vamos experimentar. Não, vamos resolver o que está aí dentro, os ídolos que estão equivocados para colocar o Deus verdadeiro e centralizado. Porque quando o Deus verdadeiro é centralizado no coração, todas as coisas começam a se organizar. Minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos, tudo vai se organizando. Deus descentralizado tem ainda um outro ídolo. Eu só estou substituindo ídolos que vão continuar fazendo o meu comportamento ser, vou colocar entre aspas assim, anormal à luz do padrão de Deus. Tá, então, a coisa está dentro de mim. E era isso que eu não encontrava nos livros. É aqui o ponto. Agora a questão é, por que eu não estou satisfeito em Deus? O ímpio, aquele que não teve uma experiência com Jesus, a gente até entende. Ele não conhece Deus, então ele tem que buscar desesperadamente algum ídolo que ele... Algo para satisfazer. Para satisfazê-lo.
Tá, mas e o crente? Ele conheceu a Cristo, ele conhece o poder de Cristo na sua vida, mas nós continuamos lutando dentro de nós. Daí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, lá em Gálatas, Paulo vai dizer, meu amigo, existe a carne, que a carne ali é a ideia de vontade, desejo dentro de mim, que luta contra o espírito. O que é o espírito ali? É a ideia do desejo santo, que me volta para Deus. Ele diz assim, eu vejo em mim. Né? Essa guerra, ele diz assim, eles militam, gosto dessa palavra, e até bem traduzido, porque o pessoal geralmente diz assim, cara, você só critica as traduções. Não, tem muita coisa que eles traduziram bem. Essa palavra grega, por exemplo, eles traduziram militar, é isso mesmo que Paulo está dizendo, é uma guerra ferrenha entre o que eu quero e aquilo que agora em Cristo eu sei que eu devo fazer. Paulo vai dizer isso também lá em Romanos, e aqui vem uma crítica minha a uma tese de doutorado, não lembro se era doutorado, acho que foi, tese de doutorado do reverendo Augusto Nicodemos. Tá? Eu lamento a forma como o reverendo Augusto Nicodemos tem colocado isso em vários podcasts, ensinos pelas igrejas. Nós conhecemos aquele texto do apóstolo Paulo que diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu vejo em mim. E ali o reverendo Augusto tem defendido por aí, eu aproveito seu podcast para pelo menos tornar pública a minha divergência dele sobre essa interpretação, que ali seria o Paulo ainda não convertido. O Paulo não convertido é que tem esse conflito. Tá. Só que o próprio reverendo Augusto Nicodemos, eu fui aluno dele no programa de mestrado, depois eu fui colega dele como professor no Andrew Jumper. Ele em sala de aula dizia pra gente que quando ele foi fazer essa tese, era certo que de 90% para lá discordavam dele, dos principais exegetas de Romanos discordavam dele. E eu lembro bem numa sala de aula ele falando pra gente, olha, eu tô remando contra a maré. A minha posição é uma posição contrária a onde todo mundo tá indo. Veja, eu até acho que pode, eu não tô dizendo que ele tá errado por causa disso. Mas eu realmente lamento quando ele vai em igrejas ou podcasts e coloca essa interpretação dele sem dizer, gente, eu estou remando contra a maré. Mais de 90% dos mais importantes exegetas do mundo dirão que eu estou errado. Então, assim, deixa pelo menos para o público saber que a tua posição não é a posição de concordância. Quando você pega ali a própria história da Reforma Protestante, os puritanos, tudo isso, e o discurso de Romanos, é muito óbvio que Paulo está falando de fato do Paulo convertido. Paulo começa a falar no capítulo 5 de Romanos, eu fui justificado pela fé, agora eu tenho paz com Deus. No capítulo 6 ele mostra a grandiosidade dessa obra de Cristo e como nós éramos no pecado e como o pecado ainda opera para ele chegar no capítulo 7 e dizer, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu vejo em mim. E quando eu pergunto por isso, ele diz assim, o que é que eu vejo? Eu vejo a lei do pecado que opera em mim. Tá, joia? Então, isso aqui está em nós. Aí a pergunta volta de novo. Por que está em nós? O que ainda controla? Se eu sei a verdade de Cristo, se ao aceitar Cristo eu o recebi como meu Senhor, ou seja, ele teoricamente é o meu Deus, não há espaço para outros ídolos em mim. E o próprio Calvino então vem e diz, olha, não é bem assim, a gente produz ainda ídolos, mesmo convertidos. Então, isso me levou a um questionamento. Eu disse, peraí, tá legal, eu já entendi os ídolos, bonitinho, mas de onde procede isso? E na época que eu estava estudando, eu tinha escrito um livro que tinha sido publicado pela Fonte Editorial, onde caiu a ficha. Eu disse, rapaz, o que eu escrevi naquele livro tem a ver diretamente com isso. E foi ali que eu comecei a casar a coisa. Eu disse, rapaz, a questão está lá em Gênesis 3. Como sempre, Gênesis é a base de tudo. Né? Então, vamos pegar aqui Gênesis 3. Quem estiver aí me acompanhando, dá uma olhada comigo. Porque aqui, Jana, é o seguinte, eu já falei para meus alunos em aconselhamento bíblico que eu não vou ter tempo mais na minha vida de fazer um outro doutorado, nada. E essa é uma tese de doutorado para aconselhamento bíblico. Olha aí. Tá? É uma tese de doutorado. Tenho falado isso há alguns anos para meus alunos, assim, gente, eu não vou ter mais tempo para escrever sobre isso. Mas eu estou dando para vocês o caminho de uma tese de doutorado que precisa ser escrita.
Então, Gênesis 3, nós encontramos exatamente quando essa questão do pecado passa a dominar o coração do homem e o faz fazer escolhas. Qual é a nossa pergunta dos ídolos? Por que que eu faço o que eu faço? Gênesis 3 me mostra. Até aqui o homem vinha numa única direção e agora ele faz uma escolha diferente daquela de Deus. É o eixo dos ídolos do coração. É o que nós estamos discutindo. De uma forma geral, o que a Bíblia me mostra? Que a primeira grande questão está na minha crença. É aqui que começa o problema. É o que eu creio. E esse é um ponto que eu também vim a divergir dentro do movimento de aconselhamento bíblico atual. Porque quando o Dr. Paulson lançou a tese, o Paulson disse, ok, é uma questão do ídolo do coração. Mas onde está o ídolo? Aí na tese do pessoal de movimento de aconselhamento bíblico mais recente, assim, ele está no meu desejo. Eu faço o que eu faço, aí eles dizem assim, porque eu quero o que eu quero. Né? Tem até uma musiquinha que um conselheiro bíblico norte-americano canta, né? Que diz a música é mais ou menos assim, eu quero o que quero porque quero, e quando eu quero que esteja lá. Tá? Ele criou uma musiquinha para frisar essa coisa de que tudo está no desejo. E o desejo produz o ídolo. Só que quando eu vi isso, eu disse, mas não faz sentido. Porque eu estou dizendo de novo que o desejo é uma coisa autônoma. Que ele é a causa que produz tudo. E quando eu olho para esse texto de Gênesis, eu percebo que não, a dinâmica não é essa. O que acontece? Tá aqui. Satanás chega lá como serpente para a mulher e a primeira coisa que ele diz assim, é assim que Deus disse. Satanás não chega oferecendo um desejo. Verdade. Ele chega questionando uma palavra. Exatamente. Ou seja, o universo da crença. Agora, veja que a primeira tentativa dele é bem astuta, porque ele diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. O que ele está fazendo aqui? Ele está tentando... Causando dúvida na crença, né? Na crença e na dada. palavra, ou seja, é uma distorção. Distorcendo. Para eu gerar uma nova crença em você, já que você está em Deus, que é a minha situação como crente hoje, eu estou em Deus, eu creio que essa é a palavra de Deus, eu não vou aceitar qualquer coisa. Então é mais fácil ele chegar e distorcer aquilo que eu digo acreditar. Eu acredito que Deus disse, então assim será. Mas aí eu venho e distorço. Mas foi assim que Deus disse? E ele coloca uma nova forma de ver a própria palavra de Deus. Ele mexe na crença. De uma forma bem simples. Eva está muito bem preparada nesse momento e diz, não foi isso que Deus disse. Ou seja, ela não aceita o bombardeio da crença correta que ela tinha. Pausa. Só que hoje muitos crentes não estão preparados nem para saber qual é a crença verdadeira. O evangelho que a gente recebe está tão prostituído que diz assim, mas qual é a crença verdadeira? Verdade. Então, hoje está muito mais fácil a gente ver nos crentes, principalmente, um monte de ídolos operando, porque eles sequer sabem qual é a crença real. Mas vamos lá, Eva não caiu. De primeira ali, né? Não, ela repreendeu ali na hora com palavras a questão da distorção. Aí Satanás vê e pega uma última frase dela, em que ela diz lá no versículo 5, porque Deus sabe que no versículo 4, do fruto da... Eu tô no 2, eu tô meio perdidão aqui, 2, desculpa. 3:2 primeiro, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, ela afirma a crença correta. Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ponto. Ela refutou. A dúvida refutou a distorção. Satanás pega a última palavra. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ou seja, ela vai numa outra crença. Tá, se não deu certo eu levar você a uma crença pela distorção da palavra de Deus, então eu vou negar essa palavra.
eu vou te dizer que, na verdade, não é isso que está em jogo. E aí ele coloca: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que aconteceu no 5. Satanás propõe uma nova crença, você não vai morrer, e agora ele produz um desejo. Se você ouvir o que eu estou te dizendo, o que você vai descobrir é, primeiro, você vai ser como Deus. Você vai estar em pé de igualdade com Deus. E o que isso significa? Você será conhecedor do bem e do mal. Em outras palavras, ele está provocando agora o desejo. Está aqui uma crença, essa crença vai despertar um desejo em você, porque ele percebeu que o que faltou na primeira tentativa dele foi o quê? Na primeira tentativa não tem desejo, só tem crença. Ah, Deus disse, só tem crença. Quando ele ouve, ele diz assim, tem a questão da morte. Há um desejo de não morrer. Essa crença produz um desejo. Puxa, é tão bom que Deus fez que eu não quero morrer, nem quero saber o que é isso. Já que Adão e Eva nem sabiam o que era a morte, mas deve ser algo ruim, eu nem quero saber. Está aqui um desejo. Então Satanás chega no segundo momento e diz, então deixa eu te dizer, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Crença mudada. Vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Desejo provocado. Então veja, o eixo não é o desejo. O eixo é o que eu creio. E o que eu creio tem a ver diretamente com Deus ou o que é contrário a Deus. O pecado, o diabo e o mundo. São 3 fontes de onde a nova crença pode vir. O pecado que agora opera em rejeitar o que Deus diz é minha natureza. Própria natureza. A própria natureza. O diabo e o mundo que eu estou. Veja, não é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e segundo o espírito dos filhos da desobediência que opera em vocês. Pecado, carne, mundo e o diabo. São as 3 fontes de novas crenças e desejos. Ou seja, na produção dos ídolos, fatores externos operarão, sim, para provocar em mim mudanças de crença. Então eu não posso ignorar agora que é fato que os ídolos nascem do meu coração, do espírito de desobediência que opera em mim agora. Mas quem estimula esses ídolos falsos como fonte de satisfação que Deus não pode me dar? Porque o que o diabo está dizendo ali para Eva é o seguinte, olha, tá vendo como Deus não é tão bom? Ele não quer que vocês sejam como ele. Vocês estão vendo como Deus não é tão bom? Ele não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal. Você está vendo como Deus não é tão bom? Ele quer que você faça sexo só com uma mulher depois do casamento. Depois do casamento. Ele não é tão bom. Por que você não pode fazer sexo com várias mulheres? Ou como disse a Hebe uma vez no programa dela, depois é só lavar, tá tudo limpo mesmo. O que tem de mais? Você percebe? Sim. Os fatores externos começam a operar para provocar em mim o desejo. Porque a crença já foi abalada. Crença abalada, fatores externos começam a provocar o desejo. Só que ao provocar o desejo, ele tem que me direcionar alguém onde eu vou satisfazer. Já que Deus não é confiável para me satisfazer, quem me satisfará agora que eu estou entendendo que essa crença em Deus não é tão legal? Aí o diabo faz isso. Olha agora o que é que acontece no versículo 6. Tendo mexido na crença, tendo provocado um novo desejo, agora o versículo 6 diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E, vou corrigir aqui a tradução, esticando o braço ao marido,
Porque é isso que nós temos em hebraico, não é e deu também ao marido. O que mostra que Adão estava do lado. Consentindo, né? Ele consentiu com a queda da mulher dele. É por isso que ele é triplamente amaldiçoado no capítulo 3. Ele recebe uma carga de maldição 3 vezes mais que Eva. Tá? No programa de Biblista, né? Pastor Anderson está aqui com a gente, é aluno lá do programa, eu mostrei para eles lá. Deus usa 16 palavras para amaldiçoar Eva. 48, exatamente 3 vezes mais para amaldiçoar Adão. Porque ele não protegeu a mulher dele, porque ele se fez omisso, então, nesse caso, e porque ele também gostou do ídolo que estava nascendo.